Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questãozinha, uma questãozinha que o pessoal costuma ter dificuldade, que é cálculo estequiométrico com reagente limitantes e com reagente em excesso. E para te ajudar, além da resolução dela muito bem detalhada, tem uma surpresa. Logo no início da resolução aí tem uma dica muito maneira que eu quero te dar. E eu também quero deixar aqui para você um pedido, que é o que vai transformar esse aprendizado em sucesso, que é o quê? Deixar o like no vídeo. Esse lance de deixar o like no vídeo é que faz o aprendizado decolar. É ele o sucesso da aprovação. Brincadeira, galera. O like não melhora o aprendizado, a resolução da questão sim, mas o seu like motiva que eu possa, né, continuar fazendo questões e também faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Então deixa o seu like, faz um comentário aí, uma crítica construtiva, isso segue motivando a gente a trazer mais vídeos, porque você sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente, ó. As reações químicas ocorrem sempre em uma proporção constante, que corresponde ao número de mol indicado pelos coeficientes da equação química, coeficiente estequiométrico. Se uma das substâncias que participa da reação estiver em quantidade maior que a proporção correta, ela não será consumida totalmente, reagente em excesso. Essa quantidade de substância que não reage é chamada de excesso. O reagente que é consumido totalmente e por esse motivo determina o fim da reação é chamado de reagente limitante. E aí ele vem com a questão. Um analista precisava neutralizar uma certa quantidade de ácido sulfúrico de seu laboratório e tinha hidróxido de ódio aí, ó, hidróxido de sódio à disposição para essa neutralização. Ele realizou a mistura de 245 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio e verificou-se que a massa de um dos reagentes não foi completamente consumida nessa reação. Sabendo que o reagente limitante foi completamente consumido, a massa do reagente que sobrou como excesso após a reação de neutralização foi. Então, essa questão, pessoal, eu vou ser sincero para vocês, ela veio com um grau de dificuldade mais baixo um pouquinho. Por quê? Normalmente ácido sulfúrico, a gente não faz neutralização com ácido sulfúrico sólido e também em termos de laboratório. Não é comum e também hidróxido de sódio sólido. Normalmente essas questões ela vêm contextualizada com mistura de soluções. Eu tenho uma solução de ácido sulfúrico, eu tenho uma solução de hidróxido de sódio que eu quero neutralizar. Aí vira um exercício de mistura de soluções com reação e um reagente limitante em excesso, né? Um limitante e um excesso. Aí a questão cria um cenário muito mais complicado para a galera desenvolver. Não foi o caso, ele não subiu, né? Eu diria que esse aqui, a mistura de soluções que reagem com reagente limitante e um em excesso, é o suprassumo da dificuldade. É tudo que dá para colocar numa questão. Ele não foi lá, ele chegou quase, mas não foi. Antes da gente resolver a questão, para te ajudar, eu falei que eu tinha uma dica, e a dica é essa coisa maravilhosa que está aí para você ver, que é um mapa mental de cálculo estequiométrico. Esse é um dos mapas mentais que tem lá no meu Instagram. Meu Instagram está aqui, ó. Dei até um zoom para você. Fica o convite aqui, ó. AB Porto. Lá eu faço um trabalho em paralelo. Não tem ele aqui no YouTube por questões da plataforma, não é? Que é exatamente a produção de mapas mentais, dicas de estudo, vídeos de experimentos comentados, meme, afinal a gente tem que rir um pouquinho também. Então tem muitas coisas em paralelo lá. Fica a dica para vocês seguir e esse aqui é um dos trabalhos que tem para realizar cálculo estequiométrico. Um passo a passo para você. Então, olha, primeira coisa que você tem que fazer é olhar a equação química. Se tem a equação, você vai balancear. Se não tem, você tem que escrever e balancear. Essa questão que a gente acabou de ver não tem equação. Não tem a reação do ácido sulfúrico com o ácido nítrico. É você quem vai ter que escrever e balancear. Esse é o primeiro passo. Escrever a equação e balancear. O segundo passo, você vai identificar as espécies. Então, você vai lá no enunciado, vai identificar e vai destacar essas espécies que você está trabalhando. Terceiro passo, você vai identificar as grandezas que o enunciado está te falando. Está lá no enunciado, é só você pesquisar.
Ele está falando comigo de mol, está falando comigo de massa, volume, moléculas, átomos? Quais são as unidades? Feito isso, você vai criar uma relação teórica, né? Eu chamo de teórica, referencial. Ela depende apenas dos coeficientes estequiométricos. Ele quem vai te dizer qual é a relação do número de mols entre as espécies que você quer discutir. E depois você vai transformar aquele enunciado ali, aquela regra de 3 teórica, para o que você quer. Quais são os dados fornecidos, o que ele está querendo. Então, são 5 passos para você realizar um cálculo estequiométrico. Eu vou ler eles com vocês aqui na resolução da questão, mas aí fica a dica que está tudo resumidinho nesse mapa mental aqui. Também tem os comentários, no caso de reagente limitante e reagente em excesso, né? Quando ele quer perguntar quanto do produto tem, quanto que sobrou do excesso. Então, eu tenho aqui um caso. Tem dos rendimentos, tem pureza, você faz regra de 3 antes, regra de 3 depois, e também tem algumas relações aí de unidades que são importantes, beleza? Aqui tá tudo resumido para você, lá no meu Instagram, o link tá na bio para você fazer o download desse mapa mental. Voltando aqui então, galera, vamos resolver essa questão agora, ó. O primeiro passo que eu falei com vocês ali é a equação química. A equação que ele está falando para mim é que ele tem um ácido sulfúrico, no qual ele vai utilizar para neutralizar o hidróxido de sódio. Então ele vai consumir, né, ele vai usar esse ácido sulfúrico para neutralizar o hidróxido de sódio. A gente vai considerar uma reação de neutralização total, né, em que eu vou formar aqui, ó, o sulfato de sódio mais água, uma reação de neutralização. Arthur, eu tenho dúvida com esse negócio de reação de neutralização. Olha só, eu vou desenhar aqui, não é fórmula estrutural, é só para te mostrar. O hidróxido de sódio, ele libera uma hidroxila. Só que o ácido sulfúrico, ele tem 2 prótons disponíveis. O que isso significa? Para consumir um H+ do ácido, ou para consumir uma hidroxila da base, eu tenho essa relação. Para eu ter essa neutralização completa, olha só a reação acontecendo aqui, ó. O que vai sobrar para mim? Cada hidroxila tem carga de -1, logo o sódio tem uma carga de +1. O H+, né, positivo, e aí eu vou ter 2 cargas negativas no sulfato. Por isso, Na2SO4 mais 2 moléculas de água que foram formadas. E você está vendo que você precisou de 2 bases. Então, isso é o que está acontecendo. Você pode interpretar desse jeito a neutralização, ou você pode escrever a neutralização se você tiver tranquilidade e balancear a equação, né? Pode ser, por exemplo, regrinha do macho, primeiro os metais, 2 sódios, então 2 sódios, e eu vou ter que ajustar um enxofre, e depois os hidrogênios e os oxigênios. Está ali a equação balanceada. Então a primeira dica é essa, escrever a equação e balancear. Depois, o que eu falei com vocês no mapa mental? Ó, voltando aqui, identificar as espécies que ele está falando no enunciado. Aqui é tranquilo, né? Ele está querendo relacionar quem? Ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Então ele quer, na verdade, correlacionar os meus reagentes. Então, uma questão que ele não aprofundou tanto, né? Tá ali, é as espécies que eu quero. Identifiquei. Depois, o que ele está trabalhando? Quais são as grandezas? Ele quer trabalhar mol de ácido sulfúrico, mol de hidróxido de sódio? Ele quer trabalhar o quê? Né? O nosso terceiro passo. Ele quer trabalhar gramas. Então, ele quer a relação em massa de ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. A partir daí, eu vou montar uma referência teórica. O que é essa referência teórica? Pessoal, olha só os coeficientes estequiométricos. Para cada mol de ácido sulfúrico, eu preciso de 2 mol de hidróxido de sódio. Só que o exercício está falando de mol comigo? Não. O exercício está discutindo comigo de massa. Então, o ácido sulfúrico não me interessa trabalhar com mol. O ácido sulfúrico me interessa trabalhar com massa. Assim como o hidróxido de sódio, foram 100 gramas. Não foi 2 mol, 3 mol, 4 mol, foram gramas. Então, eu preciso converter esse mol para massa.
A massa molar do ácido sulfúrico, né, 4 vezes o oxigênio, 1 vez o enxofre e 2 hidrogênios, dá 98 gramas. Já a do hidróxido de sódio, eu estou mantendo a proporção, que é o número de mols, e a massa molar do hidróxido de sódio é 16,23 mais 1. Então, isso aqui dá 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, galera, eu fiz tudo o que precisava. Escrevi a equação, balanceei, identifiquei as espécies que eu queria, quais são as grandezas. Isso aqui que eu chamo de relação teórica. Por que eu chamo ela de relação teórica? Ela depende apenas da equação química. Eu não usei nenhum dado fornecido no exercício. Eu não usei 245 gramas, não usei 100 gramas, nem nada. Usei apenas a equação química. Converti para as unidades que eu queria e agora eu tenho uma relação que me permite trabalhar da maneira que eu quiser. Por que da maneira que eu quiser? Como ele me deu 245 gramas de ácido sulfúrico para 100 gramas de hidróxido de sódio, será que essa proporção é ideal? Eu sei que se eu tiver 98 gramas de ácido sulfúrico, eu preciso de 80 de hidróxido de sódio. Mas e se, aí agora eu vou entrar com os dados da questão, e se eu tiver 100 gramas de hidróxido de sódio? Quanto que eu preciso de ácido sulfúrico? Eu vou precisar de X. Então, quando eu fizer essas continhas, eu já deixei aqui, ó, vai dar 122,5 gramas de ácido sulfúrico. Então, a gente tem aqui a quantidade de ácido sulfúrico necessário. Arthur, poderia ter feito o contrário? Eu poderia ter colocado o ácido sulfúrico aqui e identificado quanto eu precisaria de hidróxido de sódio? Poderia. Você ia achar muito mais de 100 gramas, o que significa que o hidróxido de sódio é o seu reagente limitante. Por que eu optei começar por ele? Porque o exercício fala que ele tem hidróxido de sódio e quer jogar ácido sulfúrico. Foi uma escolha, né, assim, com a pegada mais do ponto de vista de química, né? Está no laboratório, o hidróxido de sódio, eu vou jogar ácido sulfúrico. Então, se eu já sei que o hidróxido de sódio está ali, tem 100 gramas, quanto eu preciso jogar do ácido sulfúrico? Mas foi um caminho. Nada impede você de fazer a regrinha de 3 aqui com ácido sulfúrico também. Só que você vai perceber que se você fizer com ácido sulfúrico, você vai precisar de mais de 100 gramas de hidróxido de sódio. Aí você vai perceber que o hidróxido de sódio é limitante e você vai ter que fazer essa continha para saber quanto de verdade você usou de ácido sulfúrico para neutralizar, beleza? Você teria que fazer uma regra de 3 a mais. Não teria problema nenhum, te daria um pouco mais de trabalho, mas sem grandes, sem erros, sem nada. Você só teria que dar um passo a mais do que eu estou dando. E aí fica fácil, né, galera? Porque a massa total de ácido sulfúrico, ela é de 245 gramas. Essa massa total, ela é igual à massa que reagiu, não é? Mais a massa que vai sobrar, né? Essa massa total é igual a esse cara aqui, é a massa que está em excesso. Então, eu tinha 245 gramas, menos aquilo que reagiu, 122,5 gramas, isso vai ser igual à massa em excesso. Então, a massa em excesso, ela é de 122,5 gramas de ácido sulfúrico. Então, uma questão com reagente limitante e reagente excesso. Eu não coloquei as alternativas aqui. Também não coloquei nenhum dos slides, as opções, mas eu deixei anotado. É a letra D, tá, pessoal, da questão 40. Aí tá a resolução, dá 122,5 gramas de ácido sulfúrico. Tá ok? Eu já deixei o convite aqui para você ir no meu Instagram baixar aquele mapa mental, o link tá na bio, né? Vai te ajudar muito. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo. Se estiver te ajudando, considere se inscrever no canal, que assim o canal vai crescer e a gente ajuda mais pessoas a ser aprovado. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!